Nós temos o litisconsórcio necessário, quando a lei impõe a sua formação. E nós temos o litisconsórcio facultativo, quando a lei apenas faculta. Só uma última observação para nós encerrarmos a parte da classificação. Geralmente, e o artigo 47 fala isso, o litisconsórcio necessário é unitário. Geralmente. Essa não é uma regra absoluta. Mas toda vez que o litisconsórcio for necessário, a decisão tem que ser igual para todos. Evidente que há exceções, como o próprio uso capião. O último tema que nós vamos enfrentar, respeitante ao litisconsórcio, fala sobre a posição dos litisconsortes dentro do processo. Meus amigos, essa é a parte mais importante, trabalhar com a posição dos litisconsortes dentro do processo. Explico para vocês de maneira mais clara. Nós temos vários litisconsórcios no processo, no polo ativo ou no polo passivo, e evidentemente que esses litisconsortes, autores ou réus, poderão praticar atos processuais, recorrer, contestar, confessar, e aí vem uma questão interessante. Se nós temos, por exemplo, 4 litisconsórcios no processo, e apenas um deles contesta, a contestação atingirá a todos ou não? Outra pergunta. Nós temos 4 litisconsórcios no processo. Todos eles podem recorrer da decisão que lhes foi desfavorável, mas somente um recorre. O recurso aproveita a todos ou não? E por fim, e se nós temos 4 litisconsórcios no processo, também por hipótese, e apenas um deles resolve confessar, a confissão dele prejudica os demais? Aqui é de se tomar como uma premissa a classificação anteriormente que nós trabalhamos. Lembra quando nós falamos de litisconsórcio respeitante à uniformidade da decisão? E eu disse para vocês que quanto à uniformidade, o litisconsórcio pode ser simples ou pode ser unitário? Muito bem, é justamente com base nesta classificação que eu vou poder responder a essa questão de atingir ou não os efeitos. Se o litisconsórcio for simples, evidentemente que a decisão não precisa ser igual para todos. Não sendo igual para todos, claro que o recurso de um não ajuda nem atrapalha os demais. Vamos simular isso. Então a gente tem que entender que o litisconsórcio será simples para fins de posição do litisconsórcio. Se a parte recorrer, os atos e omissões de um não ajudam nem atrapalham aos demais. Nenhum ato. Então sempre que a parte praticar um ato e o litisconsórcio for simples, os seus atos não ajudam nem atrapalham aos demais. Esta resposta, na verdade, não se aplica ao litisconsórcio unitário. Por quê? Porque o litisconsórcio unitário, a decisão tem que ser igual para todos. Então nós, obrigatoriamente, vamos ter que fazer uma função expansiva do ato do litisconsórcio. Explico melhor a vocês. Nesses casos, quando um pratica o ato atinge aos demais. Então, se um litisconsorte recorreu, o recurso dele aproveita aos demais. É o que preconiza a regra do artigo 509 do CPC. Da mesma forma que se um contestar, a contestação dele aproveita os demais, que é também o que diz o artigo 320, inciso 1 do CPC. Só que nós temos um pequeno problema aqui. Nós estamos falando até agora de atos progressivos ou atos positivos, que são atos que ajudam as partes. Nós estamos falando de contestar, nós estamos falando de recorrer. A pergunta que eu faço a vocês é, e se somente um deles confessar? Como é que nós resolvemos esse problema? Porque quando você confessa, você está criando um ato negativo. A confissão, na verdade, é um ato que prejudica as partes. Aí, a lei foi clara. No artigo 350 se diz o seguinte: se houver a confissão de apenas um dos litisconsortes, a confissão somente prejudica ao confitente. Então, havendo confissão de somente um dos litisconsortes, ela só prejudica aquele que o praticou. É muito importante que vocês visualizem, é muito importante que vocês entendam que os atos negativos não se comunicam. Aí você vai me perguntar, como é que nós resolvemos esse problema, então, no campo da unitariedade? Porque se o litisconsórcio for unitário, a decisão tem que ser igual para todos. Então, a doutrina costuma asseverar o seguinte: havendo confissão de um dos litisconsortes, a confissão é ineficaz.
Tudo bem? Meus amigos, encerramos o bloco Tema do Dia. Começaremos agora o bloco Pergunte ao Professor. Olá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso programa no bloco Pergunte ao Professor. Vou responder perguntas dos alunos de todo o Brasil. Vamos lá. Professor, o que é litisconsórcio simples? Muito bem, minha colega. Litisconsórcio simples é uma modalidade de classificação de litisconsórcio. Vocês bem se lembram, quando nós estávamos trabalhando com litisconsórcio, que o litisconsórcio ele pode conter 4 tipos de classificação: quanto à posição, quanto ao momento, quanto à uniformidade da decisão e quanto à obrigatoriedade. O litisconsórcio simples ele se insere como uma espécie do gênero quanto à uniformidade da decisão. Então, o litisconsórcio será simples quando o juiz não tiver o dever de julgar de maneira igual para todos os litisconsortes. Sempre se lembrando que essa não é a regra do nosso ordenamento. O litisconsórcio simples, ele é excepcional, ele é episódico, ele vai acontecer em alguns casos específicos. O litisconsórcio, de regra, é sempre unitário, porque se a decisão tem que ser igual para todos, evidentemente que o litisconsórcio, nesse caso, vai ter que atingir a todos de maneira unitária, uniforme. Então, um exemplo clássico de litisconsórcio simples, além daquele que eu já passei para vocês, daqueles 2 que eu já havia passado, são aquela situação de uma cadeia de endossos e um dos endossatários levanta uma exceção de boa-fé. A decisão pode ser diferente para ele e isso é um caso de litisconsórcio simples. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Professor, eu queria saber se o recurso de uma das partes aproveita o litisconsórcio que não recorreu. Muito bem, meu amigo. Nós havíamos falado sobre isso hoje. Então, o que acontece? Nós estabelecemos a posição dos litisconsortes dentro do processo. E o que nós vimos? Que os atos e omissões de um podem atingir aos demais ou não. Vamos só fazer uma rápida recapitulação disso. O que nós havíamos enfrentado? Quando nós estamos trabalhando com litisconsórcio, nós temos que lembrar que quando o litisconsórcio for unitário e quando o litisconsórcio for simples. Se o litisconsórcio for simples, o recurso de um, meu amigo, não vai aproveitar os demais. Por quê? Porque cada decisão é uma decisão diferente. Então, nesses casos, o recurso de um não ajuda os demais, a confissão de um não prejudica os demais e a defesa de um também não vai influenciar na esfera jurídica das demais. Entretanto, se nós estivermos falando do litisconsórcio unitário, a decisão tem que ser igual para todos. Então o juiz vai se deparar com uma situação no mínimo estranha. Porque se somente de 4 litisconsortes, por exemplo, somente um recorreu, o juiz tem 2 opções. Ou ele vai fazer com que o recurso desse sujeito não seja aproveitado, porque a decisão tem que ser igual para todos, ou ele vai ser obrigado a fazer com que este recurso aproveite os demais. É uma expansão subjetiva da eficácia do recurso. Nesse caso, evidentemente, que o juiz vai ter que optar em fazer com que o ato de um ajude aos demais. Então, o recurso apresentado por uma das partes vai incidir na esfera jurídica daqueles demais que não recorreram. Se fosse o simples, somente o recurso de um subiria e os demais, a decisão para os demais, haveria transitado em julgado. Essa regra vem prevista no artigo 509 do Código de Processo Civil. Vamos a mais uma pergunta, meus amigos. Professor, a assistência é uma modalidade de litisconsórcio? Muito bem. Aqui é uma questão importante que nós temos que enfrentar. Assistência, tecnicamente, é modalidade de intervenção de terceiros. A assistência vem prevista no artigo 50 ao artigo 55 do Código de Processo Civil. E ela sempre será cabível quando terceiro tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Então, vai ocorrer assistência quando o terceiro ingressa no processo para ajudar uma das partes. A dúvida que pode surgir é: o assistente, ou melhor, a assistência, o Instituto da Assistência, ele está hospedado no capítulo do litisconsórcio. Se vocês olharem o artigo 46, ele diz lá do litisconsórcio e da assistência.
Só que isso foi um erro topográfico do juiz, desculpem, do legislador. Por quê? Porque a assistência, a despeito de estar inserida no campo do litisconsórcio, a assistência